Quando se pensa em floresta amazônica, muita gente tem a ideia de que há centenas de anos ela era uma mata virgem, intocada. Pois as pesquisas de diversas áreas vêm derrubando essa teoria. A reportagem que você vai ver agora mostra que a floresta não só foi densamente povoada, como estes povos foram responsáveis por uma das maiores riquezas da região. Um solo altamente fértil, a terra preta de índio. Quem olha a floresta assim, exuberante, não imagina que o solo que a sustenta é fraco, argiloso. A riqueza dele vem da própria floresta, da decomposição de galhos, folhas, animais. Mas na imensidão da região amazônica existem manchas de um solo bem diferente. Aqui nessa trincheira dá para ver bem a mudança de cor da terra conforme a profundidade. Bem lá no fundo, ela é assim, olha, amarelada e argilosa. Na superfície, ela é preta. É a terra preta de índio, uma terra fértil e cheia de histórias. Estamos em Manacapuru, cidade a 85 quilômetros de Manaus, a capital do Amazonas. Imagine estas áreas há centenas de anos. Elas eram habitadas por índios e o local onde eles moravam é onde hoje se encontram as manchas de terra preta. Por isso o nome, Terra Preta de Índio, um solo criado pelos índios, como conta o agrônomo Newton Falcão, do INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Toda essa parte escura foi resultado de deposições de restos de capina, restos de ossos de peixe, que seria o lixão do índio. Só é material orgânico, não tem plástico, não tem vidro, não tem lata. Eles também usavam o fogo para queimar. Então essa combinação da deposição de grande quantidade de material orgânico fresco com um pouco do material que eles queimaram, foi formando esse perfil considerado bastante fértil e manteve essa riqueza de nutrientes durante várias décadas. Normalmente, as áreas de terra preta ficam próximas de rios, em lugares muito bonitos. Em áreas onde a terra preta foi revolvida pelos agricultores para o plantio, costumam surgir vestígios dos antigos moradores. É o caso desse sítio, bem na entrada, ao lado do lugar onde as mulheres trabalham embalando o maxixe, o chão está cheio de cacos de cerâmica. Aqui, a boca do que pode ser um pote ou até mesmo uma urna funerária. São estes fragmentos que ajudam a recompor o quebra-cabeça da história da Terra Preta. O casal de arqueólogos, Bruno e Helena, mostra pedaços de cerâmica expostos depois da construção de uma estrada. Uma área com uma concentração grande de urnas funerárias como essa nos dá claros indícios de que se trata de um contexto funerário, né? De um cemitério. E está inserido aqui na região conhecida como Açutuba, num sítio arqueológico de terra preta que tem mais de 3 quilômetros de extensão. E ele foi ocupado intensamente ao longo de muitos séculos, em torno de 2.000 anos atrás, até aproximadamente a época da conquista europeia. Nesta área de lavoura, os pedaços de cerâmica estão espalhados na superfície. Todos esses fragmentos algum dia foram vasilhas inteiras, né? A quantidade de trabalho necessário para se produzir isso e se pensar que você tem um solo orgânico, né, uma camada, um solo que foi produzido pela ação humana de quase 1 metro de profundidade ou quase isso, né, a gente pode sim dizer que a Amazônia foi de fato densamente habitada, né, talvez tão habitada quanto os dias de hoje. Para estudar a Terra Preta, são abertas trincheiras e mais trincheiras nas centenas de sítios arqueológicos espalhados na Amazônia. Este aí é o rio Tapajós, em Santarém, no Pará. A cidade foi construída sobre área de terra preta. Por isso, em qualquer canteiro de obras, é comum encontrar pedaços de cerâmica. Muitas das peças encontradas em escavações estão expostas neste laboratório. O técnico em arqueologia, Márcio Amaral, nos mostra algumas delas. Isso aqui são representações geralmente femininas, tá? Que nós chamamos de
estatuetas de base semilunar. Essa nomenclatura é por causa da posição, que os joelhos eram flexionados, então forma como se fosse uma meia-lua. Essa aqui deve ter quantos anos? Em torno do século XII. Tá? Isso aqui é uma representação que nós chamamos de dual. Tá? Nessa posição você vê uma ave, entendeu? Mas se você alterar a posição, você já vê uma figura, ou uma entidade usando uma espécie de máscara que dá a aparência de ser uma pessoa. Para encontrar novos sítios arqueológicos, Márcio e outros pesquisadores contam com a ajuda de moradores da região. Seu José nos mostra um açude que diz ser bem antigo. Esse poço, no tempo dos meus avós, eles zelavam eles, aí tirava água para beber e cozinhar. Né? E alguém contou alguma história desse poço para eles? Quem que fez esse poço? Não, eles têm o dizer que era dos índios que fizeram, né? Esta área aqui pertence à Universidade Federal do Oeste do Pará. E este terreno, que até bem pouco tempo era um campo de futebol, hoje virou campo de pesquisa. Como a universidade tem planos de construir no local, os professores de arqueologia estão fazendo um trabalho de resgate. A professora Denise Gomes observa a diferença de cor na terra. A gente encontrou aqui algumas feições arqueológicas, né, em forma de buracos. Foi cavado e colocado lixo aqui, formado por fragmentos cerâmicos, por objetos de pedra lascada e algumas rochas. Em muitas partes, esta riqueza vem sendo destruída. A arqueóloga denuncia: a terra preta de índio está sendo retirada dos sítios arqueológicos e usada de maneira indevida. Para venda de terra preta arqueológica, mas com finalidades de adubar as suas hortas, as suas plantações. Né? É um erro usar essa terra tão fértil para isso? Pois é, porque os sítios arqueológicos são destruídos. Né? Se houvesse um controle nesse sentido, né, eu acho que seria interessante. Na beira da estrada, a venda está anunciada na parede, terra preta. E lá está uma montanha de terra. O dono do negócio é o seu Augusto Tenório da Silva. E a terra preta vem de onde? Rapaz, vem de vários lugares que o pessoal tira. Porque não é em todo canto que tem ela. Alguém alguma vez já falou para o senhor que não podia tirar essa terra preta dos lugares? Não. Todas as áreas de terra preta são consideradas sítios arqueológicos em potencial e a retirada dessa terra é proibida por lei. Às margens dos Solimões, no município de Iranduba, Amazonas, mais escavações. É um sítio escola dentro da área da Embrapa Amazônia Ocidental. Cada tenda branca é uma unidade de escavação. E ainda há muito que se estudar, como conta o arqueólogo Eduardo Neves, da Universidade de São Paulo. Tem algumas áreas aqui da Amazônia, como o Alto Madeira, onde as terras pretas têm mais de 5.000 anos. E as terras pretas, para nós, arqueólogos, elas são um marcador de um processo de mudança social que ocorreu aqui. As populações que eram nômades se tornaram sedentárias e ocupavam essas aldeias, às vezes de grande porte. Tem terras pretas, áreas de terras pretas que têm centenas de hectares de área. Então eram pequenas cidades ou grandes aldeias. Orlando Paulino é químico e pesquisador da Embrapa Amazônia Ocidental. Ele é um dos coordenadores do sítio escola. Só existe terra preta de índio na região amazônica. Em outras regiões do Brasil, onde houve ocupação indígena, não existe essa terra preta? Antigamente pensava-se que só existia aqui na Amazônia, mas recentemente foram encontradas terra preta de índio no México e, como não podia deixar de ser, também na África, que é considerado o berço da civilização. Mas em outras regiões, Nordeste, Sudeste e Sul, não tem terra preta de índio no Brasil. Para divulgar a importância da terra preta de índio e assim contribuir para a sua preservação, uma das atividades do sítio é a visita de professores do município. A terra preta é bom plantar, é bom para produzir, mas era só essa associação que se fazia, não com realmente o que eles falaram. Terra preta, onde tem terra preta, possivelmente tinha um povo, uma civilização antiga, né? Isso daí foi aprendido hoje. De volta a Manacapuru, à beira dos Solimões, encontramos muita gente cultivando a terra. Aqui, agricultores como o seu Lázaro, de 68 anos, estão sempre encontrando pedaços da história em seu terreno.
Mas com medo de serem impedidos de trabalhar a terra, muitos escondem seus achados. O último que a gente achou agora, estava fazendo uma escavação aqui, 2 potinhos. Agora, após ele quebrado, apareceu o quê? Uns dentes lá dentro. Tinha uns dentes. Aí o menino começou a sair brincando, né, com eles, jogando um no outro. Ninguém sabia que servia, né, que é aquilo ali. Para mim fizeram medo. Disseram que se eu fosse levar isso aí, né, eles iam impedir que eu fizesse qualquer coisa de escavação dentro do meu terreno. O uso das áreas de terra preta para a agricultura é assunto que divide os especialistas. Para a arqueóloga Helena Lima, o manejo não mecanizado do solo não é prejudicial. O que significa preservar um sítio arqueológico? É manter a estrutura congelada? Será que isso é realmente preservar um sítio arqueológico? Eu acredito que essa própria agricultura, nos moldes tradicionais, né, que os ribeirinhos amazônicos têm praticado, podem, ao contrário, estarem contribuindo para a preservação desses sítios arqueológicos. Logo cedo, Dona Vanilda Marinho colhe da terra preta o cheiro verde. A família dela cultiva a área há muitos anos. Essa área aqui tem uma base de uns 100 anos, desde meus avós, né? Aí da minha mãe, né? Da minha mãe foi deixando eu já tenho 53 anos. E quando eu me conheci de gente, isso aqui já existia, né? Mamãe criou meus irmãos aqui, eu estou criando meus filhos, né? Tudo dessa terra. O marido de Dona Vanilda é o seu Manuel Marinho, que hoje trabalha no cultivo de mamão. Dá sol uma olhada nos pés carregados. O senhor já chegou a colher quantos quilos assim por planta? Eu já cheguei por pé até 86 quilos média, um pé pelo outro. É muita coisa. Eu acho um absurdo. Seu Marinho mostra o resultado para o agrônomo Newton Falcão, que junto com os agricultores vem estudando a terra preta. Um mamoeiro desse aqui, bem trabalhado do jeito que o Marinho está trabalhando, ele com 5, 6 meses começa a florar. Né? Ele acabou de falar para nós que esse mamoeiro está com 8 meses. Na terra firme, para você conseguir um mamoeiro para florar com 5 meses, com 6 meses, você tem que aplicar adubo, tem que se preocupar com a irrigação, tem que se preocupar com praga, por exemplo. Um problema seríssimo do mamão na terra firme é o problema do ácaro. Seríssimo. Se você não tomar cuidado, você perde o mamão todinho, perde o plantio todo. E aqui não tem. Aqui não tem. O agrônomo coleta amostras da terra para levar para o laboratório do INPA. Essa terra preta apresenta um alto nível de fertilidade, como teor de fósforo, cálcio, magnésio, micronutrientes como zinco, manganês e também a estabilidade que ela apresenta, consequência da grande quantidade de carvão que ela tem e que confere essa estabilidade durante muito tempo. O agrônomo também tem o objetivo de criar uma terra preta artificialmente. Para isso, testa a carbonização de várias plantas a diferentes temperaturas. A terra preta nova seria o nosso grande desafio, que seria pegar um solo degradado, que está abandonado, recuperar esse solo, estocar carbono e colocar uma agricultura familiar sustentável naquele solo, por longos períodos, evitando a tão conhecida agricultura itinerante. A agricultura itinerante desmata. Enquanto não se consegue criar mais terra preta, os agricultores aproveitam ao máximo as poucas áreas que têm. Dos 15 hectares cultivados pelo seu Marinho, apenas 1 é de terra preta. A laranja plantada em terra preta, por exemplo, exige muito menos investimento do que a do solo comum. Enquanto lá eu faço aquela adubação mínima, aqui eu tenho que botar o dobro. Em termos de rendimento. Aí é que vem o que? Em termos de retorno, de produção, também é em torno da metade. Eu tenho que dar mais comida, alimentar mais, porém eu vou colher menos. A terra preta de índio faz muita gente sonhar. O agrônomo sonha em recriar um solo assim tão fértil. Os arqueólogos sonham em conhecer a história contida nesse solo. Terra preta, ela é uma dádiva mesmo, mas uma dádiva não da natureza só, mas das antigas populações. E para quem vive da terra, saber a origem da terra preta de índio é uma questão de identidade. É um sonho meu saber
quem eram as etnias, ou quem é que passou, quem é que conseguiu fazer com que essa terra ficasse nessa tonalidade. Eu tenho um sonho. Quem sabe vocês vão até me ajudar a descobrir quem era quem no ontem, que deixou essa riqueza para nós. A terra preta de índio também desperta interesse de pesquisadores estrangeiros. No começo de julho, vai ser realizado em Manaus um seminário internacional com participantes brasileiros e de outros países, como os Estados Unidos e a Holanda.